Problemas, lutas, aflições, a mente a mil, ansiedade não deixa dormir. Mais uma de muitas noites se sentindo assim. A impressão que o mundo todo é contra você. A depressão que te massacra e quer te vencer. Já pesquisou no Google um jeito de se matar. Perdeu a fé que é o escudo e não quer mais caminhar. Cada passo que dá vai pra longe do Pai. E o vazio só aumenta quanto mais longe cê vai. Cê dorme com problema, acorda com problema. Se sente algemado mesmo estando sem algema. Experimenta o pior estágio da solidão, se sentindo sozinho no meio da multidão. Cê tá pensando em desistir, te compreendo, irmão. A luta não é fácil, nós somos de carne e osso, não somos homens de aço. Choramos, clamamos, gritamos, perdemos, amamos sem ser amados. Damos e não recebemos, sentimos tristeza, sentimos saudade. Choramos em frente ao espelho por conta da vaidade. Somos magros demais, gordos demais, altos demais, baixos demais. É muita pressão, meu amado, de um sistema que criou um padrão de beleza. E quem não se encaixa passa uma vida inteira frustrado. Sofre na frente do espelho, sofre no fundo da cela, sofre no banco da praça, no corredor do hospital. Sofre por falta de escola, sofre por falta de emprego, sofre por falta de amor. Irmão, os dias são maus e o choro parece não acabar, mas o amanhã vai ser melhor, pode acreditar. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Quer desistir porque o crack te dominou. Quer desistir porque a cachaça te aprisionou. Quer desistir porque a família desmoronou. Quer desistir, mas assim te diz o Senhor. Levanta a cabeça, rapá, e vamos pra selva lutar. Tanta luta que dá pra virar, lutador de MMA. Levanta soldado, e marcha soldado. Alguns fracassos não faz de você um fracassado. Pelo contrário, só te fortalece. Ninguém é aprovado, sem passar no teste, Derrota faz parte da vida de um campeão. Por vezes temos que enfrentar a cova do leão. Igual Daniel. O Egito faz parte, a fornalha faz parte, o deserto faz parte. Deus nunca te prometeu a facilidade, mas deixou bem claro que toda luta dessa vida dura não pode de forma alguma se comparar com a glória futura. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Romanos capítulo 8, verso 18. Nada do que a gente passa por aqui pode ser comparado com a glória que será revelada no futuro. Nós estamos passando por uma viagem, e nessa viagem teremos lutas, problemas, aflições, mas nada se compara com a alegria da chegada ao destino. A nossa pátria é o céu, o amanhã vai ser melhor. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? Glória a Deus, mais uma semana nós estamos aqui buscando o melhor de Deus para a nossa vida, honrando e respeitando as nossas histórias e podendo compartilhar e conectar com a história de outras pessoas. Mas antes de qualquer coisa, antes de você se conectar com a minha história, com a história da Kathleen ou com qualquer outra história, bora lá se comunicar com Deus, se conectar com o Pai? Feche seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Senhor Deus, de estarmos aqui essa noite. E pedimos sim a permissão de entrar na tua presença, e pedimos que o Senhor nos conduz nessa presença. E sim, ó Pai, que o Senhor seja o centro, ó Deus, desse bate-papo entre eu e a Kathleen, e que o Senhor seja, ó Pai, o transmissor entre nós dois e todos aqueles que estiverem se conectando com esse culto. Ó Pai, que tudo seja feito conforme a tua vontade, e que nada venha, ó Senhor Deus, do nosso interesse próprio, e sim do teu propósito sobre as nossas vidas. Peço a ti, ó Pai, que o Senhor esteja conectando as pessoas que estão se conectando neste canal. E sim, ó Pai, que nós possamos entender qual é o propósito desta noite para cada um de nós. Desde já eu te louvo, te agradeço em teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, Kathleen? Amém.
Glória a Deus. Então eu estou aqui com uma menina maravilhosa, linda, maravilhosa, a minha discípula aqui do Novo Campos Elíseos. Uma menina que eu pude acompanhar desde o seu início, vindo para cá, uma história linda, maravilhosa, que eu também tenho mais coisas para poder saber hoje, eu não sei tudo, e que ela vai poder falar um pouquinho. Ela pertence a uma equipe que chama-se Força Cristã, do Mateus e da Marina. Ela está debaixo ali de uma subequipe da Michele, mas sim, ela é o que é hoje, porque Deus tem um propósito e hoje ela entende isso. Amém? Amém. Então, fale para todo mundo o seu nome, fale a sua idade e a sua expectativa desse bate-papo aqui que nós estamos Amém. hoje. Meu nome é Kathleen, eu tenho 17 anos e é muito bom poder estar aqui, né? Poder conversar sobre essa história que, graças a Deus, virou um testemunho, né? Não foi o fim. E é basicamente isso, né? Glória a Deus. E todo mundo sabe que quando nós fazemos o Conexão é para que nós possamos entender um pouco o propósito de Deus sobre as vidas, né? Sobre as pessoas, sobre as nossas vidas. E também uma conexão nessas histórias, porque é muito interessante, porque independente da pessoa, independente da idade, tem um momento que parece que as histórias se comunicam, né? E parece ser muito parecido, só muda ali de sobrenome. E é tão interessante isso que nós também sempre trazemos algum fato bíblico, algum livro, algum personagem que acaba que nós nos conectamos à história dele. A gente estava batendo um papo aqui, falando um pouco sobre as histórias bíblicas, e tem aí uma passagem bíblica, um capítulo aí de um profeta que você achou interessante, que você se identifica. Qual que é? Jeremias, do capítulo 1 ao 4, que fala que ele é escolhido por Deus. E nisso ele fala que a voz de Deus veio sobre ele, falando que ele era escolhido, ele era pertencente. E quando Jeremias ele falava que tinha medo, Deus ele falava para ir que seria ele na frente. E acredito que é isso que dava segurança para Jeremias seguir em frente. Bem legal, de repente uma pessoa que foi escolhido, só que quando ele ficou sabendo que ele foi escolhido, logo em seguida apareceu vários pontos de interrogações, né? Isso. O será que acompanha a vida de todo mundo, né? E Jeremias, um personagem bíblico muito, muito forte, muito conhecido, mas que também teve dúvida, né? Isso. Também teve medo e também teve incerteza. E você, vendo essa história, você vê que tem muita coisa a ver com você também. Sim. E é muito interessante que não é apenas tem a ver com a Cat, né? Porque dentro de nós sempre existe uma dúvida. Dentro de nós sempre existe um ponto de interrogação. Dentro de nós sempre existe vários pontos de exclamação e reticência. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo num corpo natural, num mundo natural onde tem adversidades. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, se você é uma pessoa que tem dúvidas, se você é uma pessoa que tem questionamentos, se você é uma pessoa que por muitas vezes não acredita naquilo que as pessoas dizem que você tem como potencial, e se por muitas vezes você não acredita no seu potencial e não acredita que você tem condições de fazer algo a mais, eu vou dizer uma coisa para você: você é apenas um em milhões de pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que você. Tanto que nós começamos aqui falando de Jeremias. Procura quem é Jeremias, procura saber qual é a história de Jeremias e quais os feitos de Jeremias. Mas Jeremias não, é apenas Jeremias, vivendo naquele contexto de vida, vivendo naquele tempo, vivendo a história dele. E você é você, eu sou eu, a Cat é a Cat. A única coisa que nós temos que entender é que sim, nós temos uma história, sim, nós temos uma vida, sim, nós temos um passado, sim, nós estamos vivendo num presente, e sim, nós temos um futuro. Sim, existe um propósito de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós cremos que nós somos a criação do Criador. Então o problema é que muitas vezes nós ficamos brigando com essa história e nós começamos a querer viver a nossa própria história. De repente nós falamos: Deus tem um propósito sobre a minha vida. Se Deus tem um propósito, então Deus ele tem um caminho para que eu possa seguir. Mas às vezes eu falo assim: legal, Deus tem um propósito para mim, mas o propósito que eu vou viver é o meu. A história que eu vou viver é a minha, do meu jeito. E eu costumo brincar com as pessoas o seguinte: se você é daqueles que vivem dessa maneira, o máximo que você pode chegar onde você está. Mas se você deixa Deus mostrar os caminhos, e os caminhos que Ele tem para você, aí sim você não consegue enxergar o fim desse caminho.
sabemos que o fim desse caminho é estar com Ele, a vida eterna. Mas não tem como ver tudo isso. E aí, nós estamos falando aqui então hoje de uma pessoa muito especial e que tem uma história de vida, né? Que tem uma história de vida. E nos outros conexões que passaram, em alguns momentos nós queríamos saber momentos fáceis, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de tristeza. Teve um inclusive que nós falamos que se a vida fosse uma viagem de trem, aí nós começamos a parar em cada estação. E hoje, a sua história de vida, eu quero que você conte um pouquinho para pessoas que com certeza vai se identificar com elas. Pessoas que é do seu convívio, que está nos vendo, pessoas da igreja, amigos que talvez faz tempo até que você não conversa mais, mas que as pessoas possam entender que independente de qualquer coisa, a Cat é a mesma. Aquela que ela é a mesma, vamos colocar em carne, em osso, sangue como era, apenas você começou a ver a vida de uma maneira diferente. Mas vamos retroceder, vamos lá para trás. Se você pudesse olhar para a tua vida e você pudesse contar assim um testemunho das partes que foram mais marcantes para você, eu queria que você então contasse como que foram essas partes, desde que idade. Olha, eu me lembro que com 4 anos aconteceu isso, e aí você vai vindo para frente e vamos caminhar na tua história. O que você pode compartilhar então da tua história comigo e para todos? Eu acho que seria mais ou menos essa idade mesmo, com 4 anos, que eu tenho alguns flashes de eu saindo com a minha família, e a gente saía bastante. Meus pais, eles eram novos, né? Minha mãe tinha 16, meu pai 19, mas eles sempre tiveram ali cuidando de mim, e isso foi um momento marcante, sabe? Porque eu sempre estava ali momento perto. de família. De família. Isso você está lembrando lá nos 4 anos. É flashes porque já faz um tempo. Né? Mas o que você pode compartilhar mais com a gente dessa época, já que foi marcante para você? Bom, eu acho que nessa idade mais ou menos, a gente saía bastante, né, pro centro, essas coisas. E o que mais me marcou foi, acho que o estar perto, sabe, da minha família. E a gente sempre estava unido lá junto. E lá com uns 8 anos, mais ou menos. Antes de você chegar nos 8, né, essa lembrança que você tem, esse primeiro impacto de lembrança, você trouxe algo positivo, que é o viver em família. Você é filha única? Eu era. Nessa época ainda você era filha única. Então nesse momento onde o seu universo era você, a sua mãe e teu pai. Isso. E mesmo nesses flashes, quando você fala que você gostava muito, que você lembrava de quando você tinha suas programações, 100%, como que era você e seu pai nessa época? Como que você via o seu pai nessa época? Eu e meu pai, a gente era super amigo. A gente era melhores amigos, a gente ia pra todo lado junto, sabe? Chaveirinho. Chaveirinho. E eu lembro uma vez que, tipo, meu pai e minha mãe se separou. E eu ficava com muita saudade do meu pai, mas ele sempre vinha, a gente saía, ia pros lugares, né? Mas isso marcava, porque eu ficava com saudade dele. Eu estava acostumada com aquele ambiente, né, de todo mundo junto. Com quantos anos foi essa separação? Foi lá para os 4 mesmo, para os 4, 5. Entendi. E aí você, de um ambiente que você vivia bem forte, familiar, vocês 3, veio uma separação. Isso. E como foi isso para você? Foi bem triste, né? Eu me senti meio tipo, nossa, e agora eu não tenho pai, né? Porque eu achava que se meu pai se separasse, ia ser tipo como se ele tivesse morrido. E eu ficava com essa tristeza dentro de mim. Mas depois de um tempo eles voltaram, né? E aí foi assim, foi seguindo. E continua contando para mim então um pouco essa história. Então aí eles voltaram. E a gente morava no fundo da casa da minha avó, né? E aos poucos a gente foi, tipo, mudando de casa, mas a gente sempre ficou no mesmo bairro, né? No Jardim Uruguai. E meu pai trabalhava à noite, aí eu ficava com a minha mãe. E eu tinha muita vontade de ter um irmão, né? Que eu sempre falava. Só que eu não falava, né? Eu tinha vergonha. Aí uma vez eu até falei pra minha mãe, eu quero um irmão e tal. E teve uma época que minha mãe engravidou mesmo. Acho que com uns 8 anos, por aí, ela engravidou. Mas ela acabou perdendo esse bebê.
E eu lembro que foi muito, muito forte pra mim, porque tipo, eu tava esperando aquilo, mas aí não aconteceu. E imagino eles também, né, ver eles passando por aquele momento. Isso você já tinha quantos anos? Tinha uns 8. 8 anos por já. aí. E uma coisa que, antes da gente dar continuidade, aí vai para todos aqueles que são pais, né? Que estão conectados conosco aqui. E eu também sou pai, e nós temos que entender que quando nós decidimos em casar, aquela decisão é viver uma vida em comum com seu cônjuge. Quando nós decidimos ter filho, ou mesmo que não é uma decisão, mas o filho ele veio, então a nossa vida não pertence apenas a nós. As nossas decisões não apenas entre os dois, porque a família cresceu. E se foi ali uma escolha ou não, foi uma atitude. Não tem como uma pessoa engravidar se não ter uma atitude antes. E aí vem a consequência. E a consequência é os filhos. E a partir daí nós temos que entender muito que as nossas decisões, as nossas ações, elas podem e vão refletir não apenas naquilo que nós vivemos, nas outras pessoas, e nesse caso nossos filhos. Então nós estamos vendo uma história aqui que o primeiro flash que vem é de algo tão positivo, que era o amor em família, que logo em seguida ele já é substituído por flashes de dor, porque existia uma separação, e aí ficava aquela questão dividida. Eu não vou ter mais meu pai, mas eu tenho meu pai. Quando eu estou sem ele, eu tenho dificuldade, mas eu tenho muita vontade de estar, e quando eu estou com ele, eu sou feliz. E aí essa indas e vindas de separações, sim, existem os motivos ali entre os dois, mas tem uma terceira pessoa ali. E como está o sentimento disso? E o que isso pode acontecer lá na frente? É aí que nós temos que entender. Aí veio esses 8 anos, aí teve esse começo frustrado, né? E aí você vem para dar continuidade. Continua a história da tua vida. E lá para os meus 10 anos, mais ou menos, eu comecei a desenvolver mais meu gosto musical, né? Que eu comecei a ouvir minhas músicas. Bon Jovi, Guns, foi onde eu me encontrei mesmo na música, sabe? Começou a ter as suas escolhas. Isso, comecei a ter minhas escolhas. E nisso, acho que com uns 11 anos, mais ou menos, eu já comecei a ir para a escola, fazer alguns amigos. E era difícil fazer amizades, né? Porque eu sempre andava de preto e era esquisitona, né? E todo mundo pensava que eu tinha pacto, e era uma coisa assim, né? De criança boba. E por que você, de repente, decidiu a ser uma pessoa, entre aspas, excluída? O que te levava a vestir preto? O que te levava a não querer ter tantas amizades? Então, eu tinha um sentimento de tristeza, né, dentro de mim. E eu era revoltada com todo mundo, sabe? Eu não conseguia fazer amizades porque eu me sentia meio incapaz, eu acho. E você se via de uma maneira que você ia contra o mundo, não gostava de pessoas em sua volta. A sua revolta, como foi o que você acabou de falar, expressava nas suas roupas, no seu gosto musical, e aquilo você tentava fazer que te completasse. Isso. Aí você diz assim para mim: eu era revoltada. E aí talvez vão ter várias outras pessoas que estão nos vendo que pode estar vivendo isso. Pode estar vivendo uma maneira que se sente incomodada com tudo. A maneira de se dispor isso é a maneira de se vestir, é a maneira de se pensar, é a maneira de estar vendo ali, curtindo suas músicas. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou fazendo nenhuma crítica no estilo de roupa, no estilo de música, no estilo de vida. Não existe isso. Nós temos as nossas escolhas. Só que quando existe uma escolha, independente daquilo que nós escolhemos, que ela vem como algo de resposta para aquilo que está dentro de mim, como revolta, aí já não é uma escolha sadia, é uma escolha de imposição contra os outros. E talvez não é nem aquilo que eu quero. Eu faço isso para poder atacar as pessoas, e não porque eu gosto de fazer isso. Mas se você fala que você vivia uma revolta dentro de você, você consegue tentar enxergar da onde iniciou essa revolta? O porquê que você era revoltada? Se era um trauma, porque nós falamos de alguns flashes de momentos de vida feliz, de uma comunicação boa com seus pais, principalmente com seu pai. E de repente você se vê de uma maneira que você se exclui,
E você usa o preto para poder demonstrar a sua revolta, as músicas e a solidão. Você consegue hoje saber o que era que te fazia mal? Eu acabei me distanciando um pouco do meu pai, né? E eu e dele. A gente começou a ter uns pensamentos diferentes e nisso não batia. Eu acho que talvez pela falta, né? E eu fui me distanciando e eu achava que todo mundo me odiava e ninguém gostava de mim, né? Todos à minha volta tinha desgosto, sabe? Era algo que ninguém me amava e eu usava preto porque era lutos, tipo, eu vivia de luto, né? E quando você diz assim que você sentia que ninguém em sua volta te amava, que ninguém em sua volta te aceitava, as pessoas falavam isso pra você ou era um sentimento seu? Era um sentimento mais meu, né? Às vezes eu discutia um pouco, mas era mais um sentimento meu mesmo, que Algo crescia que você dentro de mim. cultivava dentro de você. Isso. E hoje, você olhando para essa situação lá atrás, que você sentia isso, você vê que tinha uma verdade nesse sentimento para que você vivesse isso? Ou, quando eu falo uma verdade, se realmente as pessoas que estavam em sua volta não gostavam de você, não queria ter amizade com você, ou era algo que você acreditava, mas não era isso que existia? Como que é? Era algo que eu acreditava mesmo, sabe? Não era bem o que acontecia? Não era. Independente da diferença de pensamento do seu pai, ele não queria seu mal. Ele não queria, porque ele estava passando por um momento difícil também. Mas na época foi meio difícil, né? E minha mãe, ela sempre, teve perto, sabe? Me amou e ela sempre mostrou isso. Ela nunca deixou faltar nada. Mas eu acho que isso, eu não sei, pode ter sido algo do inimigo mesmo, que foi colocando. E às vezes as pessoas dizem assim, olha, quando você chega nessa fase crítica da vida, tipo assim, principalmente da adolescência, né, que nós estamos passando por isso, de repente começa a olhar lá atrás e fala assim, mas eu não fui eu estou vivo não foi porque meus pais me quiseram, foi um acidente, porque eu não fui querida, eu não fui desejada, eu não fui planejada. Em algum momento você achou isso? Sim, em todo momento eu achei isso. Em todo momento você achou que você era um acidente de percurso? Eu era um acidente. Por que você pensou isso? Então, minha mãe, ela me teve bem nova, né? Tipo, não foi nada planejado. Mas eu sentia que acho que é por causa disso mesmo, que eu não era planejada, que ninguém me queria, eu fui um acidente, eu só apareci como consequência. E por que você acha isso? Algum momento a sua mãe falou que, olha, eu engravidei sem estar preparada e você não foi uma coisa boa para mim? Sua mãe em algum momento falou isso para você? Não. Seu pai em algum momento falou assim, olha, você veio na nossa vida sem a gente querer e estragou a nossa vida ou deixou tudo mais complicado? Então, eles comentaram, falaram que como é que foi, né? Que não era planejado, mas eles não falavam que era culpa minha, sabe? Eles em falavam... momento nenhum, eles falaram que não era planejado porque não foi. Mas eles usavam isso como algo negativo na vida deles? Acredito que não. Então, hoje, você olhando isso, você acredita que não? Hoje você vê que não. Que era uma coisa que, vou dizer, eu tenho 2 filhos, nenhum dos 2 foi planejado. Mas é aquela, eu os amo e jamais eu acredito que eles vieram para estragar minha vida. Quando você olha isso, o não ser planejado, nesse mundo que nós vivemos hoje, é a coisa mais natural do mundo. Mas você acha que você foi uma pedra no caminho dos seus pais? Não, eu acredito que não. Hoje não, né? Antes eu acreditava que sim. E eles alguma vez disseram que você tinha sido essa pedra? Não. Por que eu estou colocando isso, até colocando você numa situação complicada? Porque talvez hoje você acha que você é uma pedra no caminho dos seus pais. Talvez hoje você fala assim, eu não fui planejado. Eu não fui um projeto dos meus pais. Então eu vim para atrapalhar. Eu vim para poder tirar a juventude dos meus pais. Talvez você fale assim, olha, por causa de mim, meus pais acabaram tendo que ficar juntos. Então talvez eu fui um erro nesse mundo. Eu quero dizer uma coisa para você. Independente que se os seus pais planejaram você ou não, Deus, ele tinha um propósito em permitir que você nascesse. Talvez nem seus pais sabem disso.
Quando eu falo não sabem, porque se eles não sabem é porque eles não têm uma intimidade com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós cremos que nós somos a criação de um Criador. Eu não sou a criação do meu pai e da minha mãe. A minha mãe me teve, mas a criação eu sou do Criador, que é Deus. E você também é a criação do Criador. Então, independente das histórias que você ouviu falar de você, da sua origem, da maneira que você foi ali concebido, eu quero dizer que independente de qualquer história natural, existe uma história sobrenatural sobre a tua vida, que é a vontade de Deus. Que se você nasceu, é porque Deus tinha um propósito sobre a tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos vivendo aí, nós vamos crescendo. E quando eu falo que a minha comunicação com meu pai começou a ter ali um problema, a comunicação com meu pai começou a ter ali um desvio, uma interferência. E não é porque meu pai, muitas vezes, não é porque meu pai e minha mãe não gostam de mim. É porque eu comecei a trazer algumas verdades para a minha vida. Eu comecei a achar que eu poderia dominar a minha vida. E os meus pais, vendo que eu estava indo por esse caminho, começou a me alertar e falar assim, não é assim. E começou a ter uma divergência de opinião. E aí começa a ter briga. Aí começa a ter confusão. Mas vem cá, eu tinha uma amizade tão grande com meu pai e hoje eu só tenho briga com ele. De repente, quando eu estava lá atrás, eu não tinha ali um pensamento de conflito para aquilo que ele pensava. Quando eu comecei a querer ter o meu próprio pensamento, eu comecei a conflitir. E aí de repente, aquele que eu gostava tanto passou a ser meu inimigo. Ou aquela pessoa que eu não quero ter relacionamento. Então, só para refletir, se hoje você pensa que você é uma pessoa que é afastada de tudo, de todos e odiada por todos, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que você é amada por Deus. Mesmo se você não o conhece, mas Ele te conhece. Não busca na cor da sua roupa, no estilo musical ou no estilo de vida, querer afrontar as outras pessoas ou querer provar alguma coisa para as outras pessoas. A primeira pessoa que tem que realmente entender quem é e gostar é você mesmo. A pessoa que mais tem que gostar de você é você. A pessoa que mais tem que aceitar você é você mesmo. A pessoa que mais tem que acreditar em você é você mesmo. Porque como que você pode pedir o sentimento de alguém sendo que você não tem nem de você mesmo? Aí nós estamos falando aí de uma história de 11 anos, aonde você começou a se revoltar, começou a colocar esses gostos, começou a ter um conflito com seus pais. Aí veio a escola e começou a ter amizades. E aí, o que você me fala a partir daí? Aí na escola, acho que no 8º ano, por aí, eu comecei a fazer algumas amizades. E nisso a gente ficava no intervalo junto e tal. E nessa época eu sofria bullying já, como eu tinha falado. E aí eu me envolvi com uma pessoa, comecei a gostar dele e tal, e a gente foi ficando, né? E lá, onde eu estava mesmo? 12 anos, né? E para os meus 12, 13 anos, eu comecei a matar a aula, e eu fui para a casa de uma amiga minha, junto com outro menino que eu estava ficando, que eu não conseguia ter o vínculo, né, com a pessoa, não conseguia deixar isso permanente. E aí a gente foi para casa dele e acabou que minha mãe descobriu, meus pais descobriram. E nisso eles ficaram muito bravos, né? E eu fiquei super com vergonha daquele momento, porque quem vê de fora pensava outra coisa, né? Mas eu fui assistir um filme, sabe? E esse momento foi que meus pais descobriram e acabou tendo briga. Minha mãe ficou revoltada, porque ela pensou mesmo, né, que ela ficou brava porque ela tinha descobrido isso. E aí nisso ela brigou, e aí eu em casa, quando todo mundo tinha dormido, eu resolvi pegar os remédios e tomar para tentar me matar, né? Para poder amenizar isso, porque eu estava me sentindo envergonhada e eu estava com vontade de morrer mesmo, de tirar a minha vida. A gente está falando aí de uma questão que existiu uma vida que estava dando sequência, né? E cada dia que passava era revolta, era ali a tentar expressar para o mundo aquilo que estava sentindo,
mas o mundo não aceitava. Quando ela fala que ela sofria bullying, ela diz que pela maneira dela se vestir, pela maneira dela se colocar, as pessoas tiravam sarro dela, e aquilo fazia mais mal para ela. E às vezes as pessoas brincam com outras pessoas acreditando que aquilo é divertido. Talvez a sua diversão está trazendo mágoa, raiz de amargura ou sentimentos ruins para as pessoas. Então, se preocupe com isso. E ela diz também que ela não conseguia ter um relacionamento. Ela tinha vários. E aí eu digo uma coisa para você. Você tem que dar um valor muito grande em quem você é. E talvez se você não conseguir se reencontrar ou realmente saber quem você é, você nunca vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Porque se você não aceita, como você vai aceitar a hora alguém te aceitar? Aí ela diz aí que no meio de todo esse conflito, um problema aí que aconteceu, natural, seus pais ficaram sabendo, ficaram todos revoltados. Só que aí a consequência de tudo isso que você estava vivendo te levou a primeira vez à vontade de não viver mais. Você se enfiou nos remédios e tentou se matar. O porquê que você tentou se matar? Naquele momento, né, eu queria realmente tirar minha vida porque eu já pensava nisso. Mas a situação, ela só me deu a coragem para tomar aquela iniciativa. E eu falei o jeito mais fácil, né? Acho que minha mãe estava distraída assim, meu pai estava dormindo, e eu fui lá e eu peguei o remédio, que era um remédio para rins, eu acho, se não me engano. E aí eu tomei acho que uns 30, 20 por aí comprimidos. E aí eu deitei. Nisso, quando eu fui levantar, minha pressão abaixou e eu sentei assim, eu não conseguia levantar. E aí teve uma hora que minha mãe, ela me chamou e ela falou, cadê o remédio que estava aqui? E eu falei, eu não sei onde está o remédio. E aí ela, tipo, meio que já descobrindo, porque mãe é bem assim, né? E ela falou assim, você tomou o remédio? Eu falei assim, eu tomei, né? Eu fiquei tentando falar que não, mas ela jogou, eu falei, eu tomei. E ela falou, como você tá, não sei o que, toda preocupada, vamos no hospital. E eu falei, não precisa. E eu tinha tomado bastante água, né? E eu falei, não precisa. Ela falou assim, não, vamos. Aí a gente acabou indo no hospital. Lá eu passei mal, eu desmaiei. E fiquei lá com a minha mãe durante até a manhã, né? E aí meu pai ficou sabendo também, toda a minha família. E aquela vergonha, né? Porque, tipo, parecia que era pra chamar atenção. Algo na minha cabeça falava, tipo, nossa, é pra chamar atenção isso. E eu achava que as pessoas em volta também achavam isso, que era pra chamar atenção. Aquele sentimento que você tinha de inferioridade, que não era amado pelas pessoas, você acabou tendo essa atitude e só piorou. E só piorou. E depois disso, continua, você teve esse acidente aí, que não foi acidente, foi premeditado, né? Que você quis tirar a sua vida. Depois que tudo isso aconteceu, aí você parou com tudo isso ou você ainda continuou com a sua revolta? Eu continuei, né? Meu pai, ele falou comigo. Ele falou, por que você fez isso, filha? Sabe, tipo, conversou bastante comigo nesse momento. E eu falei, eu não sei, isso tudo passou. Esquecemos, né? Passou um tempo. E depois disso teve outras vezes que eu me cortava para tentar ter um alívio. Porque muitas vezes eu não conseguia chorar. Eu não conseguia limpar aquilo que tinha dentro de mim. E aí eu pegava a gilete, eu comprava escondido, pegava às vezes e me cortava para ter esse alívio, né? Então você se mutilava para tentar trazer um alívio. Isso. Você ia atrás você estava sentindo uma dor tão grande dentro de você e você buscava um outro caminho de dor para tirar a sua dor. Talvez você vive isso. Talvez você comece a viver uma aflição tão grande. Algumas meninas aqui que estão nos vendo, ou até mesmo alguns meninos. E existe um momento de dor tão grande, de angústia tão grande, aquela dor mesmo, e acaba se cortando, acaba se mutilando, pensando que isso vai aliviar. Mas traz mais dor. Eu quero dizer uma coisa para você. E quando você fazia isso, você se sentia bem depois? Não, eu me aliviava a dor que você tinha? Não aliviava. Você acabava acumulando 2 tipos de dores depois? 2 tipos de dores. E no momento era um alívio, né? Porque eu conseguia sentir a dor, que às vezes eu não me sentia viva, né? Uma dor aliviava a outra dor. Uma dor maior aliviava aquela outra dor. Então era dor sobre dor. E nesse momento eu ficava muito
assim, mal, porque eu ficava nos cortes e ficava tipo, e agora? Eu tenho que usar blusa pra esconder isso. Que quando alguém via, quando alguém chegava a ver, eu começava a chorar, eu ficava com muita vergonha daquilo, sabe? Porque é algo que você faz esperando que ninguém veja um momento, sabe? Aí você teve esse primeiro ponto que foi quando você tomou os remédios para se matar. Depois você começou a se cortar. E por várias vezes você disse que você tinha um desejo muito grande de morte. E aí você continuou conhecendo algumas pessoas. E aonde você achava que estava no fundo do poço, você se afundava cada vez mais. Então, além de você tentar se matar, tudo mais o que? Conta um pouco mais os caminhos que era a sua vida. Então, eu tinha um grupo de amigos, né? Tinha uma amiga e acho que com uns 13 anos, 14 anos, foi 14 anos, eu participava desse grupinho, a gente ficava e a gente era os mais excluidinhos, né, da escola. Até que um dia a gente resolveu sair e nisso a gente comprou uma bebida, né? E aí eu comecei a beber, a gente bebeu para experimentar no primeiro momento, né? E aí foi nisso, a gente foi juntos mesmo, né, experimentando, por mais curiosidade. A curiosidade trouxe para que pudesse completar algo. E a partir daquele momento você começou a não ter mais controle sobre aquilo. E as consequências? Vai? Continua falando sobre tudo isso. As consequências eram que eu estava tentando achar um alívio numa coisa que não dava, né? De vez, tipo, passava por momento, mas depois que passava era pior ainda. E minha família, eu estava bem próxima da minha mãe, né? E a gente conversava e tal. Os meus pais eles eram de igreja, mas depois eles acabaram saindo. E na escola onde eu ficava com meus amigos, esse grupo de amigos, a gente sempre marcava, né, de sair. E aí uma vez eu falei assim, vamos marcar de novo, né, de beber e tal. Eles falaram, tá bom. Aí a gente sempre marcava, ficava marcando de beber, nós 3 juntos, nós 4. E aí uma vez a gente foi, e nisso... E aí a gente foi, nós 3 saímos, e a gente sempre saía de dia, né, depois da escola. E aí eu falava que ia na casa dessa minha amiga, que minha mãe conhecia, ela tinha confiança, às vezes ela dormia em casa, eu na casa dela. E aí eu falava que ia pra lá, e a gente pegava a bebida e ia escondido, né, beber. E lá para uns 14 anos, eu conheci um menino também, e a gente teve um relacionamento e tal. Só que foi o primeiro relacionamento sério que eu tive, foi um relacionamento meio abusivo, porque ele era muito ciumento e eu, na minha ingenuidade, tipo, como primeiro relacionamento, eu não sabia que era um relacionamento abusivo, né? E nisso a gente foi indo, e aí quando eu me toquei disso, quando a minha amiga falou, olha, não tá certo e tal, aí a gente se separou, né? E então foi basicamente isso. Aí eu conheci outra pessoa e com essa pessoa a gente foi pra rave. Uma vez eu acabei saindo de casa, eu fugi de casa e aí a gente foi juntos pra rave. Eu voltei depois de uns 2 dias. Minha mãe ligada pra polícia, super preocupada em casa, que ela sofria bastante por conta disso, que eu já tinha começado a sair. Meus outros grupos de amigos eles tinham meio que desfeito, sabe? E nisso foi passando o tempo. E eu comecei a fumar cigarro, né? Eu comecei depois que eu saí da rave, que meus pais brigaram, né? Porque, com razão, eu tinha ficado tempo fora. Aí a gente saiu e eu comecei a fumar. E eu fiquei durante 3 anos nesse vício, né? E olha só que coisa interessante. Triste, né? Você viu que tudo começou a partir de um sentimento ali interno, pessoal, individual, de rejeição. Ela deixou bem claro aqui que aquilo que ela sentia naquela época, hoje ela vê que todos os julgamentos que ela fazia das pessoas que julgavam a ela, hoje ela vê que era a visão dela, a concepção dela, não era aquilo que acontecia. Mas primeiro
começou a achar que eu não sou querida, eu não fui programada, eu não fui desejada, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me entendem, as pessoas não me compreendem. Aí começou a se revoltar, começou a expressar de uma maneira, querendo falar para o mundo aquilo que acontecia. E conforme foi andando, ela começou a atrair só caminhos errados e pessoas erradas. Isso significa que, de acordo com aquilo que você pensa, quem você é o que você vai conseguir trazer para a tua vida. Se você acredita que você é uma pessoa feliz, se você acredita que você é uma pessoa querida, se você acredita que você tem um propósito bom na tua vida, você começa a atrair essas pessoas com os mesmos propósitos sobre a tua vida. Mas se você começa a achar tudo que na sua vida é negativo, você começa a atrair pessoas negativas para a tua vida. E quanto mais você anda, mais você absorve, mais você adquire e mais você afunda. Primeiro foi um sentimento e com escolhas pessoais. Depois foi vontade de fazer coisas erradas. Depois foi consumir coisas erradas, com envolvimentos errados, até a ponto que ela já estava bebendo, ela já estava fumando, ela já estava indo para raves, ficando 2, 3 dias fora de casa. E agora ela começou a usar, além de bebida, além de um cigarro, ela começou a usar droga. O que você me fala disso? Foi com uns 15 anos, né, que eu comecei a frequentar uma pracinha. E nessa praça eu fui junto com 2 amigos que eu tinha feito na escola também, que eles também queriam descobrir, né, esse novo modo de lidar com a dor. E nisso a gente começou a ir e todo dia a gente queria ir, sabe? E aí eu conheci um menino através de uma amiga minha, o namorado dela. E ele usava, né? Ele cheirava. E aí ele falou assim, experimenta, vai ser só um momento, você não vai viciar, não vai ficar naquilo. E eu falei, eu não sei, eu não quero. Aí ele falou assim, não, pode experimentar. Eu falei, tá bom, porque é aquela imagem, né, que você pensa, tipo, o que eles vão pensar de mim? Eu mesmo falando que eu, tipo, não ligava porque as pessoas falavam de mim, eu me importei com aquilo. E aí eu resolvi. Externamente você fala, eu não me importo com nada que as pessoas pensam de mim. Internamente fala, eu tenho que fazer porque o que será que as pessoas vão pensar de mim? Isso foi uma falta de identidade minha também, que foi aonde eu tentei me encontrar, né? Eu fiquei durante 1 ano usando a cocaína, durante 1 ano e 2 meses por aí. E foi no começo do ano passado que eu resolvi parar, assim, sabe? E você está falando comigo que nesse tempo que você estava usando, por várias vezes você não tinha como comprar. E vocês acabavam de um erro fazendo outro erro. Fala um pouco sobre isso. Isso. A gente tinha um grupo, né, de amigos, todo mundo acabou um pouco usando também, né? A gente foi e muitas vezes a gente não tinha dinheiro, porque parece barato, mas quanto mais você vai gastando, mais vontade você tem, né, naquilo. E nisso meus amigos, eles pegavam coisas da casa dele e a gente passava, né, para poder trocar. Então imagina, tipo, sumia tudo, né, as roupas, e a gente fazia isso. Eu não cheguei a passar nada porque eu não tinha coragem de pegar. Eu já tentei passar, mas não deu certo, né? E a gente saía e a gente ficava a noite inteira na rua fazendo uso disso. A gente ia para lugares, eu fui para lugares que eu nunca imaginei que eu iria, que tipo, eu perdi totalmente a minha identidade, a minha essência já não existia. Às vezes eu chegava em casa e me olhava e falava quem eu tô me tornando, né? O que eu tô fazendo com meus pais, que minha mãe, ela ficava preocupada, ela ficava em casa orando, sabe? E eu falo, por causa das orações dela, que hoje eu tô aqui por causa de Deus, né? Esse momento louco da tua vida, aonde você já estava com um relacionamento totalmente fora do contexto, que você estava bebendo, que você estava fumando, que você estava consumindo droga, uma vida bem totalmente reversa, né? E você falou que você passou por algumas situações que você nunca imaginava de passar, e várias delas são perigosas. Tem algum momento específico que você fala assim, aquele dia foi, eu pensei que eu morreria? Teve. Um dia eu tava no bar, né? Era de noite. Toda sexta-feira tinha um forró. E eu nem gosto de forró.
mas a gente ia pra lá e a gente lá arrumava dinheiro, né, pra poder usar, eu e um grupo de amigos. E nisso eu tinha passado no encontro com Deus, um tempo atrás, que minha mãe tinha me mandado, né, ela falou, vamos, minha tia também, que todos estavam vendo que eu estava precisando. E aí eu falei, não tem jeito, já pagaram, eu vou. E aí eu fui, eu fiquei um tempo lá e fiquei 3 dias, né, assim como revisão. Só que aí eu saí e eu voltei a fazer tudo de novo. Mas eu comecei a ver de uma forma diferente, porque eu não conhecia Deus, né? Eu não cheguei a conhecer o amor dele, mas ele estava comigo. E aí nessa noite que eu estava nesse bar, eu ouvi uma voz, tipo, falando pra mim mesmo, sabe? Sem medo, tipo, parecia de um anjo. Vai pra casa, você não vai se arrepender, isso vai ser recompensado. E eu não vou, né? Eu até tentei, eu falei, eu acho que eu vou embora, tá cedo, mas eu quero ir. Ele falou assim, não, fica, para de graça. Eu falei, tá bom, vou ficar. Aí nisso eu fiquei, meu amigo, ele mexia com, como é que pode falar? Umbanda, eu acho, acredito que essa seja a religião dele. E aí tinha pombagira, essas coisas. E nisso a gente meio que chamava pra poder fazer o uso, né? A gente não chegava a se prostituir nem nada do tipo, mas a gente atraía, porque a pessoa falava, né? E era tudo coisa errada. E aí eu falei, não, eu nego isso da minha vida e eu aceito ficar aqui. E aí naquela noite a gente não fez muito consumo, né? Mas aí quando a gente estava voltando para casa de manhã, apareceu um moço. E ele de moto, ele era amigo da minha amiga que estava comigo. E a gente estava voltando junto, ele falou, vamos para minha casa e tal. Lá a gente fica, lá de boa. Eu tenho também cocaína, que ele era do meio. E a gente fica lá, e depois vocês vão. Falei, tá bom. A gente foi e naquela manhã, até meio-dia, a gente não parou, 1 minuto. Acho que foi 30 pra cima, né, de cocaína que a gente usou. E eu tive a overdose, né. Eu fiquei 3 dias tendo alucinação. Eu cheguei em casa chorando e eu achei que ali era o meu fim. Eu falei, não tem mais jeito. Eu neguei a Deus, Deus ele não vai me ouvir, porque eu neguei a ele, né. E aí foi o fundo do poço. E de repente hoje você está vivendo de uma maneira onde você fala, será que a história dela é a minha? Então ela está dizendo aqui de momentos que ela negou-se a quem ela era, negou a vida que ela poderia ter. E como eu já disse, conforme ela andava, ela só atraía pessoas que continuavam levando ela para um abismo. Eu vou dizer uma coisa para você. Depende do caminho que você está andando, aquilo que você está atraindo é a resposta de onde você está indo. Então talvez chegue um momento de você refletir. Se aqui você está conosco, nessa conexão, é porque Deus ele tem um propósito. O primeiro propósito é que você entenda que as suas escolhas não são as escolhas dele para ti. Que as escolhas dele para você não é uma escolha de dor, não é uma escolha de revolta, não é uma escolha tipo de você viver a parte do mundo. É uma escolha para que você possa ser feliz. E ele está falando que chegou um momento que ela falou assim, cara, morri. E aí quando ela achou que tudo estava perdido, eu quero que você me fala, aonde foi que começou a mudar a sua vida? Então eu comecei a falar com Deus em pensamento, sabe? Eu falei, Deus, se o Senhor me mudar desse momento, se eu conseguir sair viva daqui, né, eu mudo. Aí no começo do ano eu tinha cansado um pouco dessa vida, né? Eu fiquei 1 mês afastada de rolê, essas coisas. Eu afastei do pessoal. E no começo do ano, em janeiro do ano passado, eu voltei para essa praça. E lá eu conheci uma pessoa também que foi super importante para mim, né? Que marcou. Mas antes disso, antes de eu voltar, eu frequentei uma igreja, a Batista. Eu fui junto com a minha mãe, com a minha tia e com a minha avó. E aí eu falei, esse ano eu mudo, esse ano vai ser diferente. E agosto eu me batizo, né? Só que aí acabou mudando os planos um pouco. Eu não tinha a paz para ficar em casa. Eu não conseguia ficar tipo em casa e assistir um filme. Isso era impossível para mim. E
Aí eu voltei a sair, e meus pais, eles sofreram muito nessa época também, porque eu saía e eles ficaram preocupados, né? Já tive desacato na polícia também, até que minha mãe teve que buscar. Então, era como se eu só desse desgosto, né? E como se eu só desse desgosto. E aí, no começo desse ano, eu comecei a sair, e aí eu conheci esse menino. E aí a gente... Nessa praça que você disse. Isso. Nessa praça a gente se conheceu, e aí eu tive um apego muito grande com ele, só que a gente acabou não ficando junto, né? Porque... por diversas coisas que eu também achava que a maneira que ele me tratava, eu não merecia, sabe? Porque ele foi a única pessoa, eu acho, que me tratou bem de todos os relacionamentos, porque nesse meio eu tive vários relacionamentos, né? E todos me tratavam mal. E aí eu conheci esse menino, só que ele acabou se envolvendo numa briga que não era dele, né? Porque ele tinha um coração super bom e acabou morrendo, né? Infelizmente, chegou o tempo, não sei. E aí eu passei uns meses nisso, nessa tristeza. E eu lembro quando eu estava voltando para casa dessa praça e eu senti uma grande tristeza, tipo uma dor no coração. Acho que foi uma das primeiras vezes, não. Depois de muito tempo que eu consegui chorar. Nem nos protestos que eu ia, né, por ele, eu consegui chorar. Mas naquele momento eu consegui. E aí nisso eu já estava cansada de tudo. E ao decorrer do tempo eu continuava indo nessa pracinha. E aí um dia eu estava voltando. Eu sempre, quase todas as vezes eu voltava sozinha, né? E O mais interessante, mesmo depois que você passou daquela questão da overdose, você fez um compromisso com Deus que você saísse daquilo, você não faria mais. Por mais que você começou a caminhar um caminho positivo, acabou que você permitiu voltar a fazer tudo aquilo que você fazia. Uma intensidade menor, mas continua. Indo com as mesmas amizades, indo ali no mesmo lugar, na mesma praça, e você continua indo. Então, às vezes eu falo que você tem que ter decisão. Só que você tem que entender que se você há muito tempo está absorvendo as coisas do mundo, você tem que dar um basta. E quando você tem que dar um basta, você tem que entender que existem limitações para você. Não adianta você pensar que não, eu estou dando um basta, mas eu vou continuar vivendo a vida que eu vivia, e aí eu vou conseguir segurar a onda. Não segura. Porque existe algo maior do que você. A Cat, ela está dizendo que ela teve uma decisão, ela conversou com Deus, ela viu que não foi sorte ela não ter morrido, foi Deus. Só que ela continuou vivendo ali a vida que ela tinha, mesmo com decisões diferentes, mas o mesmo ambiente, as mesmas amizades. Ela até teve uma outra amizade, ela teve um outro relacionamento, mas que por questões que estava longe ali do querer dela, acabou que não deu continuidade, mas ela voltava para o mesmo lugar. E aí? Aí quando você estava vindo, depois de tudo isso, para essa mesma praça, o que aconteceu? Nesse dia eu estava voltando, né, para casa, e eu sempre costumava voltar à tarde, às vezes no outro dia, né? Quando não era no outro dia, eu voltava bem tarde. Mas aí eu resolvi umas 10 horas da noite, e aí eu fui sozinha, eu fui pro terminal, e aí eu fiquei no ponto do 239. E nisso eu estava com muito pensamento na minha cabeça, sabe? De que eu estava cansada, de que eu falei, não, agora eu vou mudar, porque eu não aguento mais dar desgosto para os meus pais, né, que era meu pensamento isso. E aí nisso eu encontrei uma pessoa aqui da igreja, né, o Juninho. Ele veio e ele estava vendendo trufa, e ele falou, posso pegar seu número e tal? Deus tocou no meu coração, eu não sabia o que falar, mas Deus falou para mim ir. E aí nisso ele foi e eu dei o meu contato para ele, né. Eu dei meu contato pra ele. E aí a gente foi conversando, e eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe, nossa, um menino, ele me chamou pra ir pra igreja e tal, ele falou que é da igreja Sarar Nossa Terra. E a minha mãe ficou tipo, nossa, tipo, ela já estava esperando, parece. E ela me contou que ela tinha pedido pra Deus algo assim, pra que pudesse sair dessa vida, né. E aí eu comecei a vir pra Sara, a gente conversou. E aí eu vim a primeira vez na Sara, eu vim no Arena. E aí era a pastora Rúbia que estava falando. E ela falou assim, você tem que parar de patinar e tal.
e nossa, deu um flash na minha cabeça. Eu falei, como que eu quero mudar se eu não paro de ir num lugar? Como que eu quero parar de ir lá se eu não paro? Eu tô patinando. E a primeira vez que eu já vim, já quebrou isso, sabe, nos meus pensamentos. E legal você falando que você encontrou uma pessoa que te fez um convite e você veio até a igreja. E você falou que o primeiro culto que você veio foi no Arena Jovem. O que é o Arena Jovem? De repente alguém está vendo aí, nem imagina o que é isso. Porque estamos falando aí de uma pessoa com gostos musicais, com estilo de roupa, estilo de vida, uma vida bem louca, e vai para um culto numa igreja. Nossa. Aí chega lá, você chegou aqui, era tudo banco de madeira, as pessoas tudo de terno, mulher de cabelo comprido, saia grande. Como que é? O que você achou aqui? Eu pensei mesmo, eu falei, mãe, agora que roupa eu vou? Acho que eu não vou não. Ela falou assim, não, tem esse vestidão aqui, ó, você vai, que ela era da Assembleia, né? E aí ela falou assim, não, você vai com ele. Eu falei assim, acho que eu não vou com ele não, graças a Deus eu não vim com ele. E eu cheguei aqui, o pessoal todo pulando, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu fiquei parada, eu falei, meu Deus do céu. E aqui o Arena é o melhor lugar que você pode vir é o Arena. É a casa de Deus. E eu nunca pensei que eu ia falar isso, que eu era totalmente contra, né? Mas foi aqui que eu me encontrei, onde Deus ele falou comigo. E a partir do momento que você veio, conheceu a Arena Jovem, conheceu as pessoas, me fala uma coisa, você prosseguiu sua vida até onde nós estamos aqui hoje. E você foi em alguma célula, você foi no Revisão de Vidas? Como foi a trajetória depois que você veio para a igreja? Então, eu vim no primeiro Arena, né? E aí eu comecei a vir e eu já tava com a vontade de largar tudo, como eu tinha falado. E assim que eu entrei aqui, eu fiz eu falei com Deus, eu falei, eu vou parar de fazer tudo que eu tô fazendo. Aquela força que tinha dentro de mim, que falava pra mim sair, acabou diminuindo. E eu conseguia ficar em casa. E aí uma vez o Juninho falou pra mim, vamos no revisão. Chegou a parte da revisão, né, que ele falou, lá você vai encontrar uma identidade e tal. E eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero, é uma identidade. E eu falei, cara, esse é o momento. E aí, com a ajuda dele, do pessoal, eu fui, né, E o que foi o Revisão de Vidas para você? Tremenda. Foi a mudança que eu precisava, sabe? Deixa eu entender, no Revisão de Vidas você trabalhou, você encontrou a sua identidade? Foi. No Revisão de Vidas você encontrou ali o amor, o entendimento do amor de Deus e das pessoas com a sua vida? Isso. E depois disso você vinha na igreja, você foi para a Arena, você foi para o Revisão de Vidas, começou a ir para a célula, e toda semana você ia para a pracinha? Para aquela praça? Eu parei de ir durante esse tempo, eu não fui mais. Desde que eu comecei a frequentar aqui, eu acho que eu fui uma vez para essa praça. E depois que eu passei na revisão, eu nunca mais cheguei a ir lá. Eu parei de fumar, que eu fumava durante 3 anos. Eu parei de beber, que era algo impossível para mim, que era todo dia. E é basicamente isso. E droga? Droga, eu parei um pouco antes, né? Que eu senti que realmente teve uma libertação. Que Deus ele me libertou. Muito interessante, tá vendo? Enquanto ela não mudou os costumes, enquanto ela não tinha uma decisão, enquanto ela não realmente quis mudar, ela não conseguia mudar. A primeira atitude que ela teve foi um sentimento interno, eu quero mudar. E a partir do momento que eu quero mudar, Deus então começou a mostrar os caminhos, e os caminhos que vinham, ela começou a andar os caminhos de Deus. Uma pessoa foi até ela, uma pessoa falou do amor de Deus, uma pessoa a convidou para vir na igreja. Só que nada disso daria dado certo se ela não tivesse tomado uma decisão. Talvez o que falta na tua vida é uma decisão. É permitir viver o que Deus tem para você. É permitir Deus fazer a diferença na tua vida. Ela não precisava mais da praça, porque na praça ela ia naquele lugar não para se matar, ela ia naquele lugar para buscar o quê? Buscar um alívio, a diversão que ela achava, o complemento que ela tinha para a vida dela. Hoje ela entende que o que ela precisa é Deus. A alegria está em Deus. E aquela igreja que ela achava que era totalmente quadrada, ela veio para um lugar onde ela viu as pessoas pulando, cantando, dançando, gritando, mas tudo isso para Deus. Ela foi para uma revisão de vidas, ela ainda entendeu ali dentro do revisão de vidas. Só para você entender, o revisão de vidas é um encontro de 3 dias,
que ali você vai ter um encontro com Deus. Ali você vai rever a tua vida, os caminhos que você andava. E ela acabou de dizer que ali ela encontrou a identidade dela, ali ela encontrou quem realmente ela era, ali ela entendeu qual era o propósito de Deus. O que falta para você então ter o seu revisão de vidas? O que falta para você então ter o seu encontro com Deus? Se você não sabe o que é, aqui embaixo agora vai aparecer o meu WhatsApp, o meu nome. E se você está curioso, dá um ok, dá um oi para mim. Me procura aqui no WhatsApp e fala assim: pastor, o que é essa revisão de vidas? Pastor, eu estou vivendo aquilo que a Catherine estava vivendo. Essa história está muito próxima da minha história. O que eu posso fazer? Me chama, para que nós possamos juntos caminhar e encontrar o propósito de Deus. E aí, Cat, eu vejo que a sua vida transformou a ponto de você estar aqui. Eu lembro que quando você entrou na igreja, você nem olhava direito para as pessoas. Você não queria olhar nada para ninguém. Quando eu tentava conversar algo com você, você não respondia. Você tem o seu jeito, um jeito quietinho, um jeito de falar baixinho e tal. Mas só de você estar aqui hoje, expondo a tua vida, falando para milhares de pessoas quem é a Catherine, a história da Catherine, você já entende que a definição da transformação da tua vida até hoje é que está te mostrando isso? Você se imaginava falando tudo isso que você está falando aqui hoje? Eu imaginava algo bem distante, né? Algo quase impossível de acontecer, porque eu não pensava que era possível, né? Eu superar tudo isso. Por que você hoje vê que foi possível e está aqui? Por Deus mesmo, pelas orações da minha mãe e toda a minha família, né? Que eu fiquei sabendo que minha família orava por mim enquanto eu estava nesse momento difícil, que eu pensava que ninguém gostava de mim também. E graças a Deus que Ele sempre teve o cuidado dele sobre a minha vida, né? Amém. E se você pudesse falar aqui, ó, para essas milhares de pessoas que estão te vendo, que talvez estão vivendo isso que você viveu, o que você poderia falar para essas pessoas? Eu falaria que os pensamentos de Jesus sobre a gente tá acima do que a gente pensa, que muitas vezes a gente não sabe o que é amor, né? Eu cheguei a acreditar que não existia o amor, mas o amor existe, e o amor de Jesus, ele é eterno. Não importa se as pessoas gostam de você ou o que as pessoas pensam de você, mas o propósito de Deus, né? Que Ele tem um propósito sobre a vida de cada um de nós. Acho que seria isso. E aí você falou que a sua família orou muito por você, né? Nós estamos indo para o final do Conexão. E olha para aquela câmera ali, sua família está atrás dela. O que você pode falar? Não estou nem falando com a sua mãe, com a sua família, seus familiares. O que você fala para eles? Eu só tenho a agradecer, né, por cada um. Que não importa, independente dos momentos que passaram, eu sei que a família é Deus que nos proporciona. E eu agradeço pela vida de todo mundo. Eu agradeço por cada oração, por cada um que acreditou em mim quando eu pensei que eu não ia conseguir sair desse momento, né? E dizer que eu amo cada um de vocês e quero vocês no revisão. Seria isso. E para tua mãe, qual o recado que você deixaria para tua mãe? Que eu amo muito ela. Eu agradeço porque independente de tudo, ela nunca deixou de acreditar em mim, né? E que ela é uma pessoa muito especial para mim, né? Ela é uma mulher guerreira, e eu sempre falo isso. E que Deus tem um propósito muito grande sobre a vida dela. Eu só tenho a agradecer. O que você fala para tua avó? Que você já trouxe na igreja, já foi no revisão. O que ela representa para você e qual o recado que você quer deixar para ela? O recado que eu deixo para minha avó, né? Que eu acredito que Deus tem um propósito muito grande sobre a vida dela. Eu agradeço também por toda a ajuda que ela deu, né, para nós nos momentos difíceis. E que ela tem um coração gigante, né? Assim como minha mãe também. E acho que de família, né? O povo tem um coração gigante. E é isso. Amém. Qual o nome do seu pai? Rony. Rony. Olha para lá, ó. Olha para ali, imaginando que seu pai está te vendo.
O que você poderia falar agora para ele que talvez você nunca teve coragem de falar para ele? O que ele representa para você? Ele é uma pessoa muito especial, né, para mim. Ele é meu pai e eu acredito que eu sempre me espelhei muito nele, né, no estilo dele. E, independente das brigas que existe, ele foi um ponto importante para mim na minha vida. E eu quero ver ele aqui também com a gente na igreja, porque muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial, né? Como a gente realmente é. Mas eu oro por ele e é isso. Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer isso. E você vê que faz sentido você olhar ali como se você estivesse com o Rony na tua frente, seu pai, e pedir perdão para ele por tudo aquilo que já distanciou vocês dois. Faz isso. Eu realmente quero pedir isso mesmo. Perdão por qualquer coisa, pelos momentos de crise que eu tive, né? De rebeldia, tanto com a minha mãe quanto com meu pai. Mas eu agradeço muito pela família que a gente tem se tornado e por vocês sempre me dar um apoio, né? Minha mãe sempre. E eu peço perdão, realmente, por tudo que eu tinha feito, né? E realmente é uma nova história. Amém. Qual o nome da tua mãe? Daniele. Rony e Daniele, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa menina foi um presente de Deus para a nossa igreja. Foi um presente de Deus aqui para nós pastores e para todos que estão aqui. E vocês são responsáveis desse presente. E eu quero dizer que independente dos caminhos que ela andou até aqui, independente das escolhas que ela teve até aqui, a base para que hoje ela pudesse estar onde ela está, vieram de vocês. Porque vocês são os pais. Então vocês não foram responsáveis pelos erros, mas vocês são responsáveis pelo caráter, vocês são responsáveis pela integridade que essa menina tem e pelo doce que essa menina é. E eu quero dizer uma coisa para vocês: parabéns, parabéns. E vocês, do mesmo jeito que ela fala que tem um orgulho muito grande de vocês, e talvez ela nunca falou isso para vocês, mas ela fala que tem um orgulho muito grande. Rony, ela tem um orgulho muito grande de você. E lembra lá atrás quando ela falou que ela via o pai, ela tinha vontade de ficar com o pai, ela tinha vontade de brincar com o pai. Ela lembrava de quando saía, e mesmo quando vocês estavam separados, ela lembrava de quando você queria estar com você. Você pode ter certeza que o que ela mais quer é poder brincar, é poder estar com você, rolar no chão como rolava, poder ser a filha. E a mesma coisa de você, mãe. Então que vocês possam aí, através do propósito que Deus tem sobre a vida de vocês, não reviver, mas viver a história que Deus tem para vocês. Porque eu tenho certeza que a partir dessa noite está virando uma página na vida de vocês. E eu quero dizer que, mais uma vez, eu tenho orgulho de ter uma discípula dessa. E eu gostaria muito de poder conhecê-los também, bater esse papo, porque vocês são responsáveis de algo tão importante assim. Com certeza vocês também são importantes. E para aqueles que identificou com essa história e que fala assim: eu quero que a minha história ela também mude, e que eu possa encontrar o propósito de Deus para mim. Mais uma vez eu te falo, me procura. Aqui embaixo está meu WhatsApp, está meu nome. Mas não basta me procurar, você tem que decidir pelo Criador, que é o nosso Deus. Então, para que nós possamos encerrar, vou te pedir você fechar os seus olhos. E talvez você nunca orou, nunca falou com Deus, ou no seu palavreado você nunca bateu um papo com Deus. Então eu te convido você repetir essa oração. Aquilo que eu falar, você repetir, para que Deus ele possa fazer algo novo sobre a tua vida. Fecha os seus olhos, repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio desta noite. Obrigado por eu conhecer uma história aonde trouxe conexão com a minha história. Eu quero declarar no mundo natural e no mundo espiritual
que eu entrego a minha vida a esse Deus. Eu entrego a minha vida a Jesus. E eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, para que eu possa viver o propósito de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você nunca orou, se você nunca teve essa conversa com o Pai, ou se você já teve e se distanciou, mais uma vez, me procura, vamos conversar. Com certeza, a próxima semana nós já estaremos com a igreja aberta. E quem sabe você não pode vir conhecer esse Arena Jovem, que foi o caminho para transformar a vida dessa menina. Que Deus te abençoe, que você possa então dar um tchau para todo mundo que te viu. Tchau, gente. Glória a Deus. Vá para o melhor final da semana e para o melhor final de semana da tua vida. Que Deus te abençoe, amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Revisão de vidas. Nós vamos ter um aqui agora, 7, 8 e 9 de maio. Quer conhecer? Só vem, que Deus tem um encontro marcado contigo. Deus te abençoe. O amor do Pai é um presente. E o presente ou você recebe ou você rejeita. Eu te convido a receber o amor do Pai. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio. Amar na prática, varão, na teoria já temos amor demais. Fariseus que ama, mas trai, prega aquilo que não faz. Amar o próximo é fácil quando ele tá bem, mas o mestre ensinou amar o inimigo também. Lembramos de amar quem tem algo a oferecer. Amamos quem tem muito, esquecemos os que tem pouco. Amar o próximo como Cristo amou você. Em João 13:34, esse é um mandamento novo. Infelizmente pouco usado na prática. O amor esfriou e a consequência é dramática. No trânsito, no estádio, dentro dos lares. Destruição autorizada pelo governo dentro dos bares. Casamento destruído faz perder o sentido da frase até que a morte separe. Família distanciada dentro da mesma casa. A tecnologia que une também separa. O filho no notebook, no quarto da filha, no iPhone, na sala. Na mesma casa, mora junto e nem se fala. Sem Cristo é isso, vida gelada. Receba o amor do Pai, começa mudando o mundo pela sua casa. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Falar de quem foi açoitado, sofreu. Meu Senhor, meu exemplo, meu Rei, meu Deus. Como sofreu por mim sem eu merecer. Como sofreu por você sem se merecer. Como sofreu por quem cuspiu na sua face. Pra quê? Pra hoje ter menos seguidor que o MC Guimê. Cristo vive como vive, irmão. Na minha vida fez uma revolução. E não precisou de pistola nem fuzil FAL. Não precisou ser o cara e bancar o terror. Não precisou me intimidar com cara de mal. Revolução, revolucionou com amor. Me amou primeiro, te amou primeiro. E comprovou o amor com o sangue que escorreu no madeiro. Fez o que ninguém faria por nós. Diga em alta voz, Cristo é o meu maior herói. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Morrer pro mundo e viver com Cristo, o melhor do amor. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe,
amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Queria te convidar a pensar sobre Cristo na cruz. Do lado direito tinha um ladrão pregado em uma cruz, do lado esquerdo outro condenado em uma cruz. Um rejeitou o Senhor, o outro recebeu o amor do Senhor. Essa tarde, essa manhã, essa noite, essa madrugada, sei lá o horário que você está assistindo isso, eu quero te convidar a estar dentro dessa cena. Cristo está aí. Aí você pode fazer como um ladrão, rejeitar o amor do Senhor. Mas eu te oriento a fazer como outro. Receba o amor do Pai.